Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Escucha? Soy Gilberto, buenas noches. ¿Cómo Buenas andás? noches. ¿Todo bien? Bien, todo Acá bien. avisando los alumnos de que la clase está Ya, abierta. sí, ya cerró la clase de anterior. Sí, ya estamos pronto para esa. Bien, Paso abierta. Déjenme revisar acá. Abierta. Voy a pasarte el hosting de la otra computadora. Muy bien. Ya está, pasó Gilberto con el host. ¿Está bien? sí. Y Voy con, voy a compartir está la perfecto. lección. Buenas, buenas noches, hermanos. Estamos haciendo un repaso de la clase de la lección 20, participio auristo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bien, lunes, profesor Mercado ya dio la clase de participio auristo. Agora chega a minha parte, que é o repasso de grego. Espero que todos quedam-se bem e puedan também fazer os exercícios e encaminhar para o grupo, para o WhatsApp, meu WhatsApp, porque eu aguardo também a resposta de seus exercícios, sim? Então, vocabulário. Mira que os particípios estão acá neste vocabulário junto com substantivo. Então, rupaco, um verbo, particípio, eu existo. Jairo, eu me alegro. Agora um substantivo, ro artos, pan. Outro substantivo, reglossar, reglosses, é, é nominativo e genitivo, língua. Outro substantivo, redoxar, tesdoxes, glória. Retalassa, testalassa,
talaces, que é mar, um substantivo. Outro substantivo, rocarpos, fruta. Um advérbio de negação. No outro substantivo, oftalmos, ojo. Um substantivo neutro, to, prosopon, cara, aparência, persona. E outros, tífilos, cego, né? Tifilê, tifilon, cega, algo cego, né? Um homem cego, rotifilos, por exemplo, né? Acá tem os três gêneros, masculino, feminino e neutro. Muito bem. ¿Qué tiene que memorizar, hermanos? Participio auristo primeiro ativo já hace parte de outra classe. Agora vamos ver participio auristo. Ah, não, este é participio primeiro auristo, né? Nossa classe é participio auristo. Participio auristo primeiro, ativo, e participio auristo passivo ou deponente. Muito bem. Então, recuerda que são como são declinados como os adjetivos. Então, tienes os três gêneros e os quatro casos, certo? E números, os dois, singular e plural. Então, lisás, lisantós, lisanti, lisantá, né? Então, é o tronco de genitivo segue hasta un i. Então, tos, os, ontos, anti e antá, né? Porque liçá é auristo. Mira que estes auristo não agrega o epsilon, a preposição, prefixo epsilon, que é o aumento, ¿no? Porque los demás auristo tiene epsilon antes del tronco. Feminino, lisasás, lisacés, lisacé, lisasan. Neutro, lisan, lisantós, lisanti, lisan. Mira que estes auristo primeiro ativo é do sa, né? Então, sa, santó, santi, santá. Sassá, sassé, sassê, sassan. Sant, santó, santi, santá. Então, conserva o tronco e as terminações de particípio auristo. Plural. Lisantés, lisanton, lisacim, lisantás. Feminino. Lisassai, lisasson, lisassais, lisassás. Lisassanta, lisanton, lisacim, lisantá. Mira que mi sonido del tronco es li, pero el profesor sempre, Marcos Mercado, sempre pronuncia como lu. Não quer, não passa nada, certo? Pode ser li, porque é o Y, ou lu. Muito bem. Participio auristo passivo, né? Mira que todos os participios auristo passivo têm um teta, né? Junto del tronco de la palabra. Es uma forma de verbo, pero es declinado como um substantivo, né? Perdão, com um adjetivo. Então, liteis, litentós, litenti, litentai, lintetar.
Feminino, liteiçá, liteices, liteice, liteiçã. Neutro, litem, litentós, litenti, litem. Então vamos recordar. Tens, tentós, tenti, tentar. Teiçá, teice, perdão. Teices, teice, teiçã. Neutro. Tem, tentós, tenti, tem. Plural. Litetes, liteton, liteisim, litentas, ou lu. Vamos pronunciar agora lu. Luteitsai, luteison, luteiçais, luteiças. Neutro, lutem, lutenton, lutensim, lutenta. Só as terminações agora. Tentes, tenton, tensim, tentas. Tensai, tenson, tensais, tensas. Tentar, tenton, tensim, tentar. Mira que os genitivos son semejantes. Mira, pero los femeninos en singular, entonces, litentos, que es masculino de la segunda declinación, como también los neutros, ¿né? Los neutros también pertenecen a la segunda declinación. Entonces, tentos, tentos, né? Plural, tenton, tenton. Ah, só cambia feminino, né? Que não é com em tom, e sim com tem sem, tem som. Então, este também participo auristo passivo, deponente, esse também não agrega o epsilon. Muito bem. Estes outros vamos deixar porque puedes recordar melhor. Vamos passar para a morfologia. Então, lis es la raíz más sigma, certo? Então, ah, show, solto, né? Soltei, né? No ativo. Acu, o escuto, né? Então, agrega-se à raiz do verbo um sigma. Terapeu, chocuro. Então, agrega lá a raiz del verbo, é o tronco del verbo, um sigma, certo? Muito bem. Então, como as terminações com os vocais do tipo alfa, lisas, lisantos, las quais se declinam com o adjetivo pas, passar, pan, certo? Muito bem. Tome nota que não há aumento em los particípios auristo, que é o epsilon, verdade? Só os verbos em um modo indicativo têm um aumento em grego. Aqui há alguns exemplos do particípio auristo ativo. Esta parte é muito importante para compreender a formação do particípio. Mira? Então, o particípio é formado, né, por el tronco e por um sigma. Isto já conhecemos de particípio. O sigma é sa, né? Terminação sas, particípio lissas, certo? Então, numa análise gramatical,
Auristo ativo. Primeiro, a classe verbal, auristo, é o tempo verbal. Depois do tempo verbal, a voz ativa, né? PTC, particípio, masculino nominativo singular. Então, tem que dominar também as nomenclaturas para uma análise gramatical. Acuo, eu escuto, né? Então, acuo com uma sigma, certo? Uma sigma, asa. Há um câmbio neste Y, né? Então fica acuasa e agrega-se um outro sigma, acusasa, porque a terminação é asa, né? Esta é uma forma para uma pronúncia melhor, certo? Acusasa. Mira, é um auristo ativo particípio feminino, né? Nominativo singular. Pistel, chocreu. Pistel é tronco com sigma. Então, saca lá ômega, agrega el sigma. Então, as terminações são estas: as, assá e an. Então, todos os auristos são formados, né? O auristo masculino, né? É formado com as. Auristo feminino é formado com sa. Quando necessário, agrega um alfa. E auristo neutro é an. Então, todos têm um sigma. Todos troncos agrega um sigma. Mira? Então, vocês vamos mirar acuo, ó. Este verbo eu escuto, né? Como queda acá num particípio ativo? Acusas, certo? Mira, es acu, acusasa, porque tem uma outra sigma. Então, acusasa, acusassás, acusassantos, acusassanti e acusantá, certo? E assim por delante, né? Outro, pistel. Este é mais simples. Pistel é neutro, né? Pistel neutro é pistel san. Então vamos para o neutro. Pistel, pistel san, pistel santos, pistel santi, pistel san. Então, o que cambia? É a raiz, né? Então, para a formação do neutro é san, santos, santi, san, san. Para o masculino é sa, santos, santi, santa. E o feminino, né? Sassá, sassé, sassés, sassé, sassan. Muy bien. Con los ejercicios, hermanos, puede grabar mejor, ¿cierto? Bueno, bueno, algunas considerações importantes. Participio auristo irregulares, né? Há um pequeno grupo de verbos
que não aceitam estes câmbios que nós outros miramos acá, na formação do particípio. Porque o tronco do verbo cambia, então são chamados irregulares. São verbos que, quando são declinados, porque os particípios são declinados no tempo auristo, cambia o tronco, certo? Vamos mirar isto. Por exemplo, os particípios auristo irregulares de gnosco e catabaino ocorrem lá suficientes vezes em el Nuevo Testamento em grego para que ustedes devam conhecer suas formas masculinas dadas arriba. As formas compuestas destes verbos, como anagnosco, yo leio anabaino, yo subo, tendrão as mesmas terminações que o particípio auristo, certo? Outros padrões de verbos irregulares aprendidos anteriormente são irregulares em seus troncos, certo? E, portanto, em los troncos de suas formas de particípio. Aqui é donde el saber las partes principais de um verbo vale la pena, já que lo que te dizem los troncos de um verbo sobre o que se construem em particípio e outras formas. Aqui há alguns exemplos, certo? Então, quais são as formas do dicionário? Né? Acuo, pisteo, dioco, apólio, pimpo, ginomai, meno. Né? Então, como queda-se o tronco de los auristos, destes verbos? Acu, acus, agrega-se um sigma. Então, acusas, né? Acusas. Yo escutei, né? Ah, poieu choago, né? Poies, poies, mira que este epsilon é um alongado, uma vogal, um vocálico aberto, acá um vocálico cerrado, certo? Então, poies, poiesas, né? Diuco, show persigo, né? Ah, então, saca é ômega, então queda-se K mais sigma. K mais sigma é que si, é este, que si. Que si é la soma de K mais sigma. Então, diuxas. Apólio, apólio, apoli, apoli saca o ômega de la terminação do presente, do indicativo ativo, queda-se com sigma. Então, é o tronco mais sigma. Apol, apolusa, pimpo, pimpo, quando tem um saca é o ômega, quando tem uma consonante tal, né? E com uma sigma, porque para formar com tronco auristo, tem que agregar uma sigma. Então, o sigma, esta consonante cai e sigma mais pi é si. Então,
sigma. Então, queda-se psi. Então, há uma fusão entre pi e sigma. Então, segue pson, né? Ginomai. Há um câmbio muito grande neste verbo, né? Sotorno, né? Então, ginomai é gen. Genomenos, porque é um verbo deponente, né? Auristo segundo deponente. Meno, meno queda-se saca o ômega e queda-se com ni, que é um verbo líquido, e agrega um iota. Então, menas, verbo líquido. Muito bem. Acá tem algunos de los ejemplos que los hermanos pueden comprender mejor, ¿cierto? Vamos falar a respeito do uso do particípio auristo, porque os exercícios estão deste grupo, desta classe, estão mais focados neste uso do particípio auristo, tá? Então, os particípios auristos se lhes dão os mesmos três usos aprendidos para os particípios presentes: atributivo, substantivo e adverbial. Há ligeiras diferenças no significado entre os particípios auristo e presentes, como se indica a continuação. Um particípio presente, atributivo ou substantivo se refere com maior frequência a um evento, em general, em lugar de qualquer ocorrência específica. Mira, 1 Pedro 2,14. Lemos que devemos estar em submissão a los líderes e como a aqueles que são enviados, né? Bem pomenóis, né? Este é o enviados, particípios, para castigar a los malhechores. Por el contrário, um particípio auristo atributivo o substantivo señalará generalmente uma ocorrência histórica particular ou uma série de ocorrências de um evento. Por exemplo, um exemplo de versículo ao princípio de esta lição. Leemos que aqueles que não honram ao Hijo não honram. Tom patera, tom pensanta alto. Então, quem não honra o Hijo não honra também o Padre, né? Patera. Juan 5:23. Aqui é o particípio auristo atributivo, aponta a um envio particular. É o Padre que lo enviou, mas que ao evento em general, como um presente o lo haria. Tenha em conta que deve, todavia, traduzir um particípio auristo atributivo ou substantivo com uma cláusula relativa em espanhol. Como há aprendido, o particípio presente adverbial se refere a um evento que ocorre ao mesmo tempo que o verbo principal. O particípio auristo adverbial normalmente se refere a um evento que precede ao verbo principal. Então, esta parte é muito importante para compreender como é o uso de los particípios, porque tem particípio adverbial, auristo
particípio adverbial. Então, normalmente se refere a um evento que precede ao verbo principal no tempo. A forma mais sencilla de traduzir isto em espanhol é agregando depois, ou algumas vezes quando, certo? Porque para fazer uma tradução do particípio auristo adverbial, usa-se entonces depois ou quando, antes do particípio, lo qual marca o evento principal como seguinte evento do particípio. Por exemplo, entonces, tem oikia, em dom to paidion. Depois de entrar em la casa, entonces, né? Então, entonces é entrando, né? Ou depois de entrar em reis tem oikia para la casa, ou a casa, ou em la casa, né? Uma preposição, és, um, um artículo, né? Um artículo lá, oikia, casa. Outro verbo, eidon, né? Vinieron. Quem? Tom paidion. Vieron ao ninho. Então, aí, mira que há dois verbos que são particípios, certo? Depois de entrar, então agrega esta expressão depois, porque é um particípio adverbial, certo? Depois ou quando, né? Porque há dois verbos, então como quem viram el ninho quando? Quando viram el ninho? Depois de entrar em la casa, verdade? Então cai outra expressão de Mateus 9:2. Cai e dom ho Jesus. Tem pistin, auton, eipen, to paralítico. E quando? Então, mira que acá foi agregado um advérbio, né? Porque este é um, uma, um auristo, particípio auristo adverbial, certo? Então, agrega-se um advérbio. Quando Jesus, né? Ó Jesus, idom, viu? Viu sufé ter pistin, a fé de ele, né? De paralítico. Então, viu sufé, né? Há uma inferência de sufé. Acá simplesmente é um artículo, la fé, pero tiene que concordar com o substantivo paralítico. Então, Jesus viu o quê? Quando Jesus viu sua fé, dijo, ei, pen, é o particípio, né? Então, em dom é o verbo principal, ei, pen é o outro particípio, é também outro verbo, que é ei, pen, dijo. Então, e quando Jesus viu sua fé, dijo ao
estou paralítico. Muito bem. Então vamos mirar alguns exemplos, alguns exercícios, né, desta, desta classe. Chegou alguém, Pastor Maurício? Hasta ahora, No, no. muy bien. En Venezuela están sin energía. Ah, como na Espanha, outro dia. Muito bem. Espero que não passe isso acá no Uruguai, não? Así es. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a los ejercicios, né? Que está pedindo? Encontre la coincidência de la palavra. Aqui faltou um alfa, né? Ah, um A, uma A, palavra, clave, particípio, como estas outras palavras. Eu no mesmo gênero, caso e número, certo? Então, mesmo gênero, caso e número. Então, acá estão as palavras-clave. Então, para coincidência, as demais devem ter mesmo gênero, caso e número, certo? Então, e quais são os gêneros? Masculino, feminino e neutro. Quais são os casos? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E o número, singular ou plural, certo? Vamos então às palavras-clave. Acusas. Acusas é um auristo ativo, particípio masculino, certo? Acusa é um masculino, certo? Masculino, nominativo singular, certo? Logo, qual destas três é masculino, nominativo singular? Não é recusas, tampouco patros, né? É. E sim basileus, basileus, né? Gênero masculino, nominativo singular. Então, a palavra dos, poiesamenoi, né? Que é poiesamenoi? É um ativo, um auristo ah, particípio, auristo médio, particípio masculino, nominativo plural. Luego, estoy, né? Que é masculino, nominativo plural, artoi, certo? Três, genomenes. Genomenes é vem de ginomai. Segundo auristo, deponente, particípio. Feminino, genitivo, singular. Então, um desses três tem que estar em feminino, genitivo, singular, certo? Qual é esse que está pelos três que está em feminino, genitivos, singular, né? Qual é esse? Metros, metros, né? Feminino,
genitivo singular. 4. Idontes. Idontes também é segundo auristo. Ativo, particípio masculino, nominativo plural. Então, nominativo, o masculino nominativo plural é autoi, este. E também riméis, né? Masculino nominativo plural. Acá tiene dos. 5. Eger, egertes. Egertes viene de egueiro. É um auristo ah, passivo. Particípio masculino nominativo singular. Quais são os nominativos masculino nominativo singular? Kyrios e Thanatos. Los dos. Entonces, tiene que primero hacer un análisis gramatical de esta palabra clave para encontrar la semejança, né? Que coincide. Então, o que pede? Mesmo gênero, mesmo caso e mesmo número. Então, se a palavra, por exemplo, idontes, né, é um masculino nominativo plural, então eu só vou buscar um masculino nominativo plural, que é, então, se artoi, reméis, são os masculinos nominativo plural. Bien. Uso do particípio. B. Identifique o uso do particípio como atributivo, substantivo ou adverbial. Luego haga uma análise gramatical, né? Exercício B. Bueno, entonces vamos enchufar a computadora. Ho, lissás, crinei. Ho, lissá, crinei. Né? Então, lissás é primeiro auristo. Auristo ativo particípio. Masculino, nominativo singular. Certo? Então, primeiro vamos fazer a análise gramatical dos particípios. 2. Tom, dulon, tom, litenta, crinei. Então, no 2, no 2, tom, dulon, é um particípio litetai. Lio, primeiro auristo, particípio, primeiro auristo, litetai, primeiro auristo passivo, particípio, masculino, masculino singular. 3. Lissás, tom, dulon, crinei. Outro li ou lu, lussás, né? Então, outro auristo. Lissás é primeiro auristo ativo particípio, masculino nominativo singular.
Quatro. Estamos mirando só os particípios, certo? Quatro. Ho, Kyrios, Crinei, Lissás. Então, Lissás. Também, primeiro auristo. Ativo particípio. Masculino nominativo singular. Cinco. Ho, Kyrios, Crinei, Tom, Litentá. Litentá. Primeiro auristo passivo, porque tem um teta. Mira que o teta é o marcador de passivo. Então, litetar é auristo particípio, perdão, auristo passivo, particípio masculino singular. Seis. Ro, lissás, me, curios, crinei. Então, outro particípio, lissás. Primeiro particípio ativo, auristo ativo, particípio masculino, nominativo singular. Sete. Ro, en, grafe, grafsas. Né? Grafo, o verbo grapsas. Primeiro auristo, ativo, particípio, masculino singular. Oito. Oito, acá. Grafotais, liteissas. Né? Oito. Lio, liteitas. Mira que acá tem um marcador de passivo. Então, é primeiro auristo, passivo, particípio feminino, dativo plural. 9. Baptistes Dei, ho curios anebei. Então, batistes, batistes. Outro particípio passivo, de batizo. Então, primeiro auristo, passivo, particípio masculino, nominativo singular. 10. Ho curios baptistes anebe. Então, outra vez, baptistes, né? Primeiro auristo, passivo, particípio, masculino, nominativo singular. Né? Qual é a tradução? Qual é o uso ah, destas orações, né? É particípio atributivo, particípio substantivo ou particípio adverbial? La primeira, ho, lissas, crinei, né? Mira que antes del particípio tiene um, una ro. Este, quando vem acompanhado de uma vocal, né? Luego es um substantivo, tiene um valor de um substantivo, como os adjetivos. Os adjetivos substantivos, quando vêm acompanhado de um artículo, certo? Muito bem. Dois, tom, nulon, tom, litentas. Mira que acá tem um artículo, mas está dizendo assim. Ah, sim, la tradução de la primeira. É o que foi liberado, rusga. É o que foi liberado, rusga. Dois, né? É um atributivo, né? Ele ou esta rusga ao escravo que foi liberado, crinei, né? Foi liberado.
o escravo, doulos, que foi liberado, atributivo. 3, adverbiar. Depois que ele libere ao escravo, lo juzgará. Depois que o depois que ele libere o escravo, juzgará, certo? Então, é uma posição de um adjetivo adverbial, certo? Primeiro, primeira oração, número 1, substantivo. Segundo, atributivo. Terceiro, adverbial. Muito bem. Bueno, este ejercicio C es muy importante para comprensión. Creo que no es fácil, pero es muy importante para comprender. Después de una comprensión, puede quedarse más fácil para saber cómo procede. Haga uma análise gramatical e identifique o uso do particípio como atributivo, substantivo ou adverbial. Logo, escorra a melhor tradução, certo? Então, a expressão eu sou Rob Artos. Eu sou el pan, né? El pan ro catabas. Barrado, né? Ro catabas. Barrado é tu Urano, do cielo, né? Então, eu sou el pan que ha bajado del cielo, ¿eh? Luego es la C. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. 3, 2, perdón. Juntos estén ho hartos. Ho ectura no catabaino. ¿Eh? La 2. Este es el pan. ¿Eh? El pan que ha descendido catabaino. ¿Eh? Descendido tu Urano del cielo. Luego es la B. Este es el pan que descenden del cielo. 3. Ego em mi ho artos. Perdão, artos. Porque no, este não é um sonido rudo, sim? Tampouco em mim e ego em mim. Sonido rudo tem o vocal ro. Então, ego em mi ro artos. Antor não. Artos. Ro som. Ro ectu urano catabás. Vamos lá, a tradução, certo? Eu sou ego em mim. Eu sou Ho arto, já sabemos. El pan. Ho zoe, que vive, né? O pão que vive. Mira que é um verbo participe e acá tem um artículo. Então, tem uma função de substantivo. Então, eu, eu, eu sou o pão que ha barrado del cielo. Luego es la A. Yo soy el pan que vive que ha bajado del cielo. Entonces, tiene que mirar a usar el uso del participio. ¿Cómo se usa o participio? Como atributivo?
né? Ah, com um substantivo ou como um advérbio, certo? Mira, se usar com advérbio, tem a expressão, né? Quando ou como, né? Depois, certo? Então, hermanos, eu vou aguardar seus exercícios para... É melhor que todos que podem chegar a la classe para fazer as perguntas, porque professor Marcos Mercado passa a classe, a lição lunes. Temos martes para fazer os exercícios e se queda alguma dúvida, pode perguntar em miércoles, né, em nosso repasso de classe, né? Vou concentrar principalmente nosso repasso em la morfologia, né? E também os exercícios. Por quê? La gravação está acerca de los paradigmas, né? De los vocabularios. Entonces, es bueno que ustedes puedan volver a las grabaciones y después hacer los ejercicios, ¿cierto? Y si tiene alguna duda, puede preguntar, né? Em miércoles, né? Que Deus, uma bendição a todos e um feliz feriado de Dia de Trabalho. Que Deus les bendiga. Um Muchas abraço. gracias, Pastor Gilberto. Muchas bendiciones, Sim. saludos por allá. Graças também, pastor. Un abrazo. Outro.